Segunda-feira, 24 de agosto, e você confere no seu Jornal da Rede. Avião capotou durante uma forte tempestade com ventos de até 120 km por hora lá no norte da Itália. Trump anuncia tarifa sobre o Canadá de 50% a partir de 1º de janeiro de 27. Concurso público com 22 vagas na cidade de Guarulhos. Primeira edição do Festival de Inverno em Ferraz. E tem o Resenha na Rede com o Lucas. Está no ar o seu jornal. Um avião capotou e foi arrastado durante uma forte tempestade com ventos de até 120 km por hora no aeroporto de Forlì, lá no norte da Itália. As imagens da aeronave de pequeno porte, virada de cabeça para baixo, e de outras também levadas pela ventania, viralizaram nas redes sociais. O episódio aconteceu na última sexta e, apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido, embora o corpo de bombeiros tenha sido acionado para atender a ocorrência no local. Menos mal, né, gente? Olha, vamos falar aí dos Estados Unidos. O presidente de lá, o Trump, anunciou nessa segunda que as tarifas sobre carros, caminhões, autopeças e aços importados do Canadá vão subir para 50% a partir de 1º de janeiro de 27. Em publicação nas redes sociais, Trump acusou o país vizinho de explorar os americanos há anos e criticou as tarifas aplicadas sobre produtos agrícolas nos Estados Unidos. Segundo o governo norte-americano, produtos fabricados nos Estados Unidos não estarão sujeitos às cobranças. E o presidente ainda afirmou que a medida será evitada caso a produção ocorra em solo americano. A decisão marca uma nova escalada da tensão comercial entre os dois países, que fracassaram nas negociações de um novo acordo na última semana. Em resposta às taxações anteriores impostas por Washington, o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, anunciou que o governo canadense aplicará tarifas de retaliação dólar por dólar sobre produtos americanos a partir de setembro. Vamos já vir para o nosso país que a gente tem notícia por aqui. Começou hoje uma força-tarefa nacional para a coleta de material genético de familiares de pessoas desaparecidas, em uma ação que segue até a próxima sexta. A mobilização conta com 334 pontos distribuídos pelas 27 unidades da federação, organizada pelo governo federal em parceria com as secretarias de segurança pública. O pessoal da OTT pode se informar também. O objetivo é permitir o cruzamento do DNA com perfis de pessoas encontradas vivas ou falecidas com identidade desconhecida nos bancos de dados estaduais e nacionais. Para participar da coleta, que é gratuita e indolor, os interessados devem apresentar um documento de identificação e os dados do BO do desaparecimento. A orientação é para que compareçam preferencialmente familiares de primeiro grau, que é mais fácil, pais, mães, filhos ou irmãos. Então, olha, você que tem aí algum ente desaparecido, tudo, mas aproveite essa oportunidade para se apresentar e colher o material genético, tá? Agora vamos falar de INSS. Olha, ele liberou a contratação de empréstimos consignados para aposentados e pensionistas que não possuem biometria facial cadastrada nas bases do governo federal. Ixi. Olha, a mudança foi estabelecida pela Instrução Normativa 213, permitindo que a autorização seja realizada por meio do aplicativo Meu INSS, utilizando os dados bancários. A tecnologia de biometria continua obrigatória para quem já tem foto registrada em órgãos oficiais, como na Carteira Nacional de Habilitação ou na Justiça Eleitoral. Entre as principais regras de segurança e procedimentos da nova norma ali estão, olha, a autorização do desconto, que não pode ser feita por telefone nem comprovada por gravação de voz. Na portabilidade de crédito, o segurado deve assinar um termo específico no aplicativo. A instituição financeira que receber o contrato tem um prazo de 20 dias para confirmar a transferência. Caso contrário, a operação vai ser cancelada, tá? Os bancos devem informar ao INSS em até 7 dias úteis os dados do depósito do empréstimo na conta do beneficiário para o rastreio e a prevenção de fraudes. Vamos ver o que isso vai dar, né, gente? O influenciador Lito Souza, criador do canal Aviões e Músicas, apareceu pela primeira vez num vídeo publicado no domingo após sua esposa revelar seu diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob. Na gravação, o influenciador e um especialista em comunicação internacional fazem um apelo urgente, gente, olha, em inglês, direcionado a instituições de pesquisa e empresas farmacêuticas lá dos Estados Unidos.
Como a Ionis Pharmaceuticals, o Broad Institute, Harvard e a Mayo Clinic, elas estão em busca ali de uma vaga em estudos clínicos e tratamentos experimentais para a condição. A DCJ é uma doença neurodegenerativa, muito rara, olha, de evolução rápida mesmo, causada pela alteração da proteína prion, para o qual ainda não há cura ou um protocolo de tratamento padrão. Todo mundo tem essa proteína, mas ela pode adquirir funções anormais no corpo. A família ela busca exceções nos critérios de inclusão de pesquisas de medicamentos experimentais. Tem o ION 717, para tentar retardar o avanço da doença, que apresenta uma progressão muito rápida e alta taxa de letalidade. Tanto que quando ele fez o vídeo dele para o descobrimento da doença, já tinha dado alterações na visão dele. Tomara que eles consigam, né? Vamos mudar de assunto? Olha só, a Polícia Civil do Distrito Federal abriu um inquérito para investigar, como acidente de trabalho, a morte da veterinária Vitória Vale de Oliveira Pinha, de 36 anos. Ela faleceu agora no último sábado. Não sei se vocês lembram, a profissional ela foi atacada por um cão de raça, pastor belga, do Senado Federal no dia 18 de julho, enquanto dava ração para o animal. Ela sofreu lesões graves, incluindo parada cardiorrespiratória e ferimentos na região do pescoço, permanecendo internada em estado grave até não resistir às complicações. O velório e o enterro foram realizados no domingo, no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. O Senado informou que o cão envolvido foi afastado das atividades operacionais e está sob acompanhamento e avaliações clínicas, enquanto o caso é apurado pela 5ª Delegacia de Polícia e será encaminhado ao Ministério Público. E a gente tem que ver de quem é a responsabilidade, né? Vamos vir aqui direto para o nosso Alto Tietê, que tem notícia para vocês. A Polícia Federal prendeu 2 pessoas e apreendeu cerca de 4 quilos de cocaína durante ações de fiscalização realizadas entre os dias 20 e 21 de agosto, lá no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Em uma das ocorrências, um passageiro estrangeiro foi preso em flagrante por tráfico internacional de drogas, enquanto tentava embarcar para a Europa com um entorpecente oculto na sua bagagem. Em outra ação, uma brasileira que desembarcava de um voo internacional foi detida após os agentes constatarem que ela possuía mandado de prisão condenatória pelos crimes de extorsão qualificada e roubo majorado. Além das prisões, a corporação conduziu à delegacia um outro passageiro brasileiro que ofendeu um agente e arremessou um sapato durante uma revista aleatória no controle de segurança, sendo registrado um termo circunstanciado de ocorrência antes de sua liberação. É cada uma que a gente pega, né? Já que a gente está em Guarulhos, vamos ficar por lá? 2 homens foram presos em flagrante por receptação nesse sábado, lá no Jardim Presidente Dutra. A ação teve início após representantes de uma empresa informarem à Polícia Militar sobre soluções de compra de baterias para motos elétricas que haviam sido roubadas de um galpão lá no dia 29 de julho, ocasião em que 173 unidades foram subtraídas sem os equipamentos. Após monitoramento de uma entrega solicitada lá na Rua Monção, as equipes abordaram suspeitos nos endereços indicados. Durante a vistoria nas garagens, os policiais identificaram as motos cujos números de chassi confirmaram serem os veículos subtraídos no roubo anterior. A dupla foi conduzida ao 7º Distrito Policial de Guarulhos, onde a autoridade de plantão ratificou a voz de prisão pelo crime de receptação e registrou o ocorrido. Gente, essas motinhas elétricas que a gente agora começa a ver aí circulando nas ruas, não só do Tietê, na verdade do Brasil, elas vão começar a ser roubadas também, né? Infelizmente. Olha, um homem de 49 anos foi preso nesse domingo após se envolver num acidente de trânsito, fugir do local e desobedecer ordens de parada da PM lá na cidade de Itaquá. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito bateu contra um carro e um ônibus na rua Arujá, no bairro Vila Monte Belo, e fugiu conduzindo o veículo na contramão e sem um dos pneus dianteiros. Nossa! A equipe policial acompanhou o automóvel por cerca de 1 quilômetro, até o motorista parar após a roda prender numa valeta no cruzamento com a rua Suzano. Apresentando sinais de embriaguez, só podia também, né? O condutor se recusou a realizar o teste do etilômetro e o exame de sangue, além de xingar e ameaçar os policiais durante a abordagem. Após passar por atendimento hospitalar devido a ferimentos, ele foi conduzido à delegacia de polícia da cidade, onde o caso foi registrado como embriaguez ao volante, fuga ao local do acidente, desobediência, desacato e apreensão de veículo. É isso aí, gente. Bom, ainda pela cidade, o incêndio em uma área de vegetação atingiu uma fábrica desativada na rua Norrad Youssef Naban, no bairro Cidade Camel, nesse sábado.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 6h18 da noite e enviou uma viatura ao local, sendo as chamas extintas ainda na noite de sábado, sem registros de feridos. No entanto, moradores da região relataram a existência de um novo foco de incêndio na vegetação próximo ali ao imóvel no início da tarde de domingo, embora os bombeiros tenham informado que não foram acionados para essa ocorrência posterior. Vai que, na verdade, alguém botou fogo perto, né? Olha, um outro incêndio atingiu uma área particular de vegetação rasteira lá no bairro Jordanópolis, em Arujá, nesse domingo. Segundo a prefeitura, as chamas se concentraram em um terreno vizinho e não chegaram a atingir o Parque Cidade Natureza, menos mal. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que combateram rapidinho o fogo na parte mais alta da área, e da Defesa Civil também, que atuou na parte inferior para impedir a propagação para o espaço público. O fogo foi extinto rapidamente e ainda permaneceu de prontidão no local, sem o registro de vítimas ou de grandes proporções nos danos ambientais. Menos mal. Vamos falar da cidade de Mogi? Uma padaria conhecida, localizada lá no centro da cidade, foi totalmente interditada pela vigilância sanitária após descumprir determinações para adequação da área de preparo dos alimentos. De acordo com a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu denúncias de irregularidades em julho. Após uma fiscalização realizada na última quinta, o local havia sido parcialmente interditado e notificado para corrigir os problemas, mas as exigências não foram cumpridas e o estabelecimento manteve as atividades em desacordo com as normas. Além da interdição total que ocorreu, a padaria foi autuada e poderá apresentar defesa antes da aplicação das penalidades cabíveis. Para retomar o funcionamento, o local deve executar todas as adequações exigidas pela fiscalização sanitária. O pessoal que viu a fachada aí reconheceu a padaria, agora já sabe, né? Ainda em Mogi, a cidade destaca-se como a 20ª cidade mais segura do país, entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, segundo o Atlas da Violência 2026, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O levantamento, que considera os dados de homicídios registrados em 24, aponta que Mogi registrou uma taxa de 6,6 mortes por 100 mil habitantes, igualando a média do estado de São Paulo. Na outra ponta do ranking regional, Poá apresentou o pior desempenho do Alto Tietê, ocupando a 79ª posição nacional, com uma taxa estimada de 11,9 homicídios por 100 mil moradores. Todas as 5 cidades da região, incluídas na pesquisa, registraram índices abaixo da média nacional, que foi de 20,1 por 100 mil habitantes no período. Ao todo, os municípios do Alto Tietê somaram 161 homicídios em 2024, sendo Itaquá com o maior número absoluto, com 52 casos, seguida por Suzano com 41, Mogi com 31, Ferraz com 22 e Ipoá com 15. Em notas, as prefeituras da região destacaram os investimentos recentes realizados no reforço da segurança pública, na ampliação dos efetivos da Guarda Civil Municipal, além da implementação de novas tecnologias de monitoramento e inteligência, os smarts aí, aquelas câmeras de reconhecimento que a gente está vendo espalhadas pelas cidades, A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ressaltou que o estado mantém a menor taxa de homicídios do país, apontando uma queda de 41,3% nos casos registrados na área seccional de Mogi das Cruzes entre janeiro e maio de 26, na comparação com o ano anterior. Já que a gente está falando de segurança pública, olha, eu vou contar uma notícia para vocês. Uma mulher de 26 anos teve seu carro e celular roubados e relatou ter sofrido uma tentativa de sequestro na noite desse sábado no centro de Mogi. Segundo o relato da vítima, ela foi abordada por 2 homens armados na rua Coronel Souza Franco após sair de um bar na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros. Os criminosos agrediram e exigiram que ela entrasse no banco traseiro do próprio veículo. A mulher reagiu com chutes, gritos e golpes contra os agressores e quando o carro começou a se movimentar, ela conseguiu pular para fora durante a fuga. O veículo foi localizado pela Polícia Militar posteriormente, mas os suspeitos não foram encontrados. Além do automóvel e do aparelho celular, os criminosos levaram a carteira, documentos e cartões bancários da vítima, que sofreu ferimentos leves. O caso foi registrado eletronicamente como roubo e segue sob investigação no 1º Distrito Policial da cidade. Que bom que ela conseguiu fugir, Um homem foi preso em flagrante no último sábado após ameaçar um vizinho e cometer injúria racial em Santa Isabel. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de intrusão e ameaça na rua Hiroshima. No local, o morador relatou que o vizinho invadiu o quintal da sua residência de forma alterada enquanto ele descansava com a filha, proferindo ofensas e palavras de baixo calão.
Após ser retirado do imóvel, o suspeito retornou pouco depois, portando uma faca de caça e voltou a ameaçar a vítima e os familiares na porta da casa. Com as características do autor, os policiais realizaram diligências e o localizaram no bar lá na Rua Japão. Durante a busca pessoal, a faca utilizada nas ameaças foi encontrada em sua cintura. Apresentando sinais notórios ali de embriaguez, o indivíduo foi algemado e conduzido à delegacia de Santa Isabel, sendo posteriormente apresentado na delegacia de Arujá. O delegado de plantão acabou registrando o flagrante pelos crimes de ameaça e injúria racial. O autor permaneceu ali à disposição da justiça. E no próximo bloco vamos falar de notícia boa também. Tem concurso público, 22 vagas na cidade de Guarulhos. E mais, a primeira edição do Festival de Inverno em Ferraz. Fica aí que a gente volta já já. Há 4 anos em Mogi das Cruzes, a Oga Açaí é parceira oficial do Açaí Fruta Brasileira. Sendo assim, aqui você encontra todas as delícias que há anos fazem grande sucesso. E além do tradicional e afamado açaí raiz, aqui você também encontra os famosos creme de cupuaçu, creme de leitinho, creme de paçoca, entre tantos outros. E o que falar dos gelatos? É um mais delicioso que o outro. Tem de doce de leite, trufas, avelã e belga. Isso sem contar os açaís combinados, como o açaí de iogurte grego com maracujá e o açaí de iogurte grego com morango. A Oga Açaí fica aqui na rua Barão de Jaceguai, 1722, bem em frente ao Clube de Campo de Mogi das Cruzes. Já sei, quer saber o horário de funcionamento? Eles funcionam de segunda a sábado, sempre do meio-dia às 20 horas. Deu aquela vontade de comer o melhor açaí? Então venha você também para a Oga Açaí, se deliciar com o Açaí Fruta Brasileira. Esse é o Açaí Fruta Brasileira, produzido para pessoas realmente exigentes. A Prefeitura de Guarulhos abriu um concurso público com 22 vagas distribuídas em 6 funções, contemplando diferentes níveis de escolaridade, desde o ensino fundamental incompleto até o superior, então aproveite, hein? As inscrições ficam abertas até o dia 17 de setembro e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM. As taxas de inscrição variam, de R$ 57 a R$ 120, conforme o cargo escolhido, e as provas objetivas estão previstas para o dia 29 de novembro. Os salários oferecidos vão de R$ 1.999,69 até mais de R$ 4.290, além de benefícios como auxílio transporte, auxílio alimentação, refeição, no valor de R$ 1.297,05. E também tem uma cesta básica que fica no valor de mais de R$ 390. Entre as oportunidades disponíveis tem cargo para bibliotecário, bibliotecário, atendente SUS, condutor de veículos de urgência, técnico em farmácia, fonoaudiólogo e ferreiro armador. Aproveite a oportunidade, né? Vamos falar de uma coisa muito boa, olha, a 54ª edição da Olimpíada Colegial Guarulhense foi aberta nesse sábado com uma solenidade no estádio Arnaldo José Celeste, na Ponte Grande, e reuniu, acreditem, mais de 12 mil estudantes atletas de 7 a 18 anos em 152 instituições de ensino, tanto pública quanto privada. Organizado pela Secretaria de Esportes e Lazer, o torneio se torna ali a maior edição da história do município e segue até o dia 5 de setembro, contando com 18 modalidades oficiais de atletismo, natação, futsal, além da estreia do skate como modalidade extra em mais de 20 complexos esportivos da cidade. Que da hora! Durante a cerimônia da abertura, o evento prestou uma homenagem em tributo a Carlos Domingos Massoni, um mosquito, ícone do basquete brasileiro e natural de Guarulhos, que faleceu recentemente aos 87 anos, campeão mundial em 63 e 2 vezes bronze olímpico, cujo legado foi celebrado com a presença de familiares para inspirar os jovens atletas. Olha, muito bom. Vamos falar agora de emprego? É segunda? Então o segundo é dia oficial para procurar emprego, né?
O Alto Tietê conta com um total de mais de 4.800 vagas de emprego abertas, distribuídas em diversas cidades da região por meio de programas municipais e estaduais de colocação profissional. Em Itaquá, o programa Itaquá Mais Emprego oferece 2.396 vagas para diversas áreas e graus de escolaridade, com atendimento na sede localizada lá na Rua Dom Tomás Frei, número 89, no centro. O telefone tem disponível diretamente pela Prefeitura. Mogi disponibiliza 1.181 vagas através da plataforma Mogi Conecta, podendo os candidatos obter mais informações e suporte pelo 4798-6394 e tem mais um para vocês, 4798-6315. O município de Suzano conta com 615 oportunidades por meio do Suzano Mais Emprego, cujo cadastro é realizado online. O suporte presencial ocorre no Centro Unificado de Serviços, situado na Avenida Paulo Portela, número 210, no Jardim Paulista. Tem telefone? Tem. É o 4745-2264. Em Guararema, o Serviço de Atendimento ao Trabalhador oferece 280 vagas, com sede lá na Rua 19 de Setembro, número 127, no centro. E tem um telefone também, olha, o 4693-1717. Arujá apresenta 165 vagas por meio da plataforma Arujá Emprega, localizada na Rua Ademar de Barros, número 60, no Jardim Modelo, com suporte pelo 4653-4057. Um dos postos que abastece o Jardim Boa Vista e parte do Biritibuçu, em Mogi, terá o funcionamento suspenso amanhã, para a realização de uma manutenção preventiva e a melhoria dos painéis elétricos pelo Serviço Municipal de Águas e Esgotos, o SEMAI. A interrupção vai ocorrer das 8 da manhã às 2 da tarde, com previsão de retomada gradativa do fornecimento ao longo da tarde e normalização completa durante a madrugada e a manhã de quarta. A autarquia recomenda o uso racional da água aos moradores da região, com foco especial nos imóveis que não possuem reservatório próprio, gente. E tem que possuir, né? Tem que ter uma caixinha d'água ali. Em caso de dúvidas ou solicitação de informações, os consumidores podem contatar diretamente o SEMAI pelo telefone 115, atendido de segunda a sexta, das 7 da manhã às 9 da noite, e aos finais de semana e feriados, das 7 da manhã às 7 da noite. Tem o WhatsApp? Tem. Olha, o 95807-3381, disponível em dias úteis, das 8 às 5 da tarde. Tem coisa boa lá em Ferraz, gente, olha. Amanhã vai ser realizada a primeira edição do Festival de Inverno, com uma programação gratuita reunindo música, cultura e gastronomia para toda a família. O evento acontece das 4 da tarde até as 11 da noite, lá no Complexo Esportivo Cotar Kaismodel Júnior, localizado lá na Avenida Governador Jânio Quadros, número 118. Entre os destaques musicais anunciados estão o grupo de pagode Jeito Manuel, Renan Caetano e Banda, Rock Brothers e uma nova roupagem, passando para ritmos como MPB, rock e brasilidades, além de atração infantil. Além das apresentações, o público vai contar com a tradicional feira gastronômica no município, oferecendo variedades de comidas e sabores durante a celebração cultural. Não deixe de participar, esse é o primeiro, a gente quer falar aqui o ano que vem do segundo, viu? O Parque Municipal Max Pfeffer recebeu cerca de 1.000 pessoas nessa sexta durante Juventude no Parque, iniciativa que integrou a programação do mês Agosto Jovem em Suzano. O evento aconteceu nos períodos da manhã e da tarde, reunindo atividades culturais, esportivas, ambientais e recreativas em diferentes espaços no parque. Entre as atrações estiveram apresentações de street dance, capoeira no pavilhão de cultura afro-brasileira Zumbi dos Palmares, rodas de conversa sobre o mercado de trabalho, oficinas de grafite, cultura anime, aulas de dança e práticas esportivas no Suzano Skate Park. A programação também envolveu ações de sustentabilidade, como o plantio ali de árvores e visitas ao viveiro municipal. Autoridades locais, como o prefeito Pedro Ishi, e representantes de diferentes secretarias e do Conselho Municipal da Juventude destacaram a importância de criar espaços de convivência, diálogos e oportunidades para esses jovens do município. Muito legal. Se tem jornal, tem previsão do tempo. Vamos ver como é que fica para amanhã. Olha, em Mogi das Cruzes, a terça inicia nublada ali com tempo frio. À tarde, teremos uma pequena elevação nas temperaturas e chuva fraquinha ali por toda a cidade. Mínima de 13 graus e máxima de 22 graus. Em Guarulhos, o cenário se mantém com mínima de 13 e máxima um pouquinho a mais, olha, de 23 graus. E no próximo bloco tem o Lucas com seu resenha na rede. É daqui a pouco, depois do intervalo.
Você sabia que um dos alimentos mais tradicionais do Japão nasceu de uma descoberta há mais de 1000 anos? Conta a história que grãos de soja cozidos foram guardados em palha de arroz durante uma viagem. Com o passar do tempo, a fermentação aconteceu naturalmente e deu origem ao natô, um alimento que atravessou os séculos e continua presente na mesa de milhões de japoneses. Reconhecido por seu alto valor nutritivo, o natô vem conquistando cada vez mais espaço e despertando a curiosidade dos brasileiros que buscam uma alimentação natural e saudável. Na Goro, essa tradição é preservada com o cuidado que ela merece. Utilizamos grãos especiais selecionados especialmente para a produção de natô. Da escolha da matéria-prima à fermentação natural, cada etapa é conduzida com rigor, dedicação e os mais altos padrões de higiene. Assim nasce um natô autêntico com a textura, o sabor e a qualidade que fazem da Goro uma referência em produtos japoneses. Descubra por que um alimento com mais de 1000 anos de história continua conquistando gerações e agora cada vez mais brasileiros. Natô Goro, a tradição japonesa produzida com excelência para sua mesa. Goro, produtos japoneses, sempre fazendo o melhor para você. Olá, como vocês estão? Olha só onde eu estou. Na Rede Alto Tietê. Eu nem acredito nisso. Deixa eu me apresentar. Eu sou Zânio Moja, uma inteligência artificial que a partir de agora vai estar mais próxima de vocês. Terei a honra de ser a primeira inteligência artificial a apresentar um programa na televisão brasileira, aqui na Rede Alto Tietê. E eu quero convidar você, aí do outro lado, a acompanhar essa verdadeira inovação da televisão brasileira. Já estava me esquecendo. O nome do nosso programa é Revista Global. Comigo, Zani. Então, no mês de agosto, nos vemos aqui 3 vezes por semana, no horário do almoço, aqui na Rede Alto Tietê. Fala pessoal, tá começando aqui mais um Resenha na Rede e hoje para falar muito sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro que acabou nesse final de semana e tivemos os 4 gigantes de São Paulo entrando em campo nesse domingão e só um deles saiu rindo à toa. Às 4 da tarde, o Palmeiras entrou em campo para enfrentar o Vasco no Nubank Park. Diante de sua torcida, fez um primeiro tempo morno, um 0-0, mas voltou fulminante e logo nos primeiros 11 minutos abriu um 3-0 de diferença no placar. O Vasco, atordoado, mal conseguiu reagir e o Palmeiras depois conseguiu chegar ao 4º gol novamente com Flaco Lopes. O Vasco ainda contou com um golzinho ali do Colídio para amenizar a situação, mas 4-1 goleada alviverde que segue liderando e muito bem. Afinal, o Flamengo perdeu para o Cruzeiro no sábado, então o Verdão aí tem motivos de sobra para sorrir nessa semana. Meio de semana se classificou fora de casa na Libertadores, agora retoma aí uma vantagem confortável na distância para o segundo colocado no Campeonato Brasileiro e agora a gente segue acompanhando para ver como vai ficar essa situação. Acho que os ânimos da torcida, como diria a Leila, estão mais calmos. E bom, a gente segue aí porque tivemos Chapecoense e São Paulo e também Santos e Mirassol, jogos acontecendo às 6h30 da tarde nesse domingão. E olha, se para um o resultado foi mais ou menos, para o outro foi bem ruim. O São Paulo, jogando fora de casa, foi superado pela Chapecoense, lanterna da competição, por 1-0. O Tricolor até lutou, tentou fora de casa, mas não foi o suficiente, viu? Esse pós-Copa do São Paulo tem sido bem conturbado, a equipe segue aí sofrendo e segue sem vencer aí sob o comando de Dorival Júnior no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o treinador não vence desde aquela vitória ainda nos tempos de Corinthians contra o Atlético Paranaense em fevereiro. Então é uma sequência muito longa aí sem vencer para o Dorival Júnior no Campeonato Brasileiro. Situação complicada para o São Paulo que só vem despencando na tabela. E o Santos, por sua vez, conseguiu arrancar um empate do Mirassol jogando na Vila Belmiro. São Paulo jogou fora, o Santos jogou em casa.
Então tivemos o Mirassol fazendo 1-0, ainda ali no meio do jogo, no decorrer da partida. Pareceu por um momento que o Santos não iria conseguir reagir, mas contou aí com um gol solitário de Barreal para empatar esse jogo, que teve aí Neymar em campo, teve os jogadores e seus principais de volta, afinal Gabigol e Neymar não jogaram no meio de semana contra o Macará, mas estiveram em campo e não ajudaram, não conseguiram ajudar o Santos a conquistar os 3 pontos na Vila Belmiro. Resultado ruim para um Santos que quer se desvencilhar dessa parte de baixo da tabela, mas o Mirassol conseguiu então seu ponto importante jogando fora de casa. E o Corinthians jogou às 7h30 da noite, entrando em campo para enfrentar o Curitiba lá no Couto Pereira. A equipe comandada por Fernando Diniz perdeu por 2-1. Primeiro, o Coritiba abriu o placar na primeira etapa e depois ampliou. Então, tivemos Pedro Rocha fazendo 1-0 ainda na primeira etapa, e aí no segundo tempo tivemos mudanças acontecendo. O Corinthians colocou Depay em campo, colocou Matheus Pereira, o time melhorou por um momento, era um Corinthians que conseguia controlar mais a partida, mas num belo lance ali de contra-ataque, uma jogada desenhada pelo Curitiba, cruzamento para a área, Paulo Roberto cumprimentou de cabeça para o fundo do gol, e aí tivemos 2-0 para a equipe do Coxa, e o Corinthians parecia ali que já tinha sido vendido na partida. Mas nos acréscimos, Ranieri descontou também de cabeça, cruzamento do Alan da esquerda para a direita, o camisa 14 subiu, cabeceou para o fundo do gol, mas sem tempo para mais nada. Corinthians não conseguiu traduzir posse de bola e volume de jogo em finalizações e acabou também sendo derrotado. Segunda derrota seguida do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Com isso, despenca um pouquinho na tabela, já tinha perdido posições na semana passada com a derrota para o Cruzeiro, agora o Timão foi ultrapassado pelo próprio Curitiba, que estava um ponto atrás, então passa agora, Corinthians fica ali com seus 32 pontos. E lembrando vocês que temos mais futebol acontecendo nesse meio de semana, temos quartas de final da Copa do Brasil, jogos de ida acontecendo. Na terça-feira, obviamente não são os times paulistas, então você não está vendo a tabela por aí, mas na terça-feira temos Galo e Cruzeiro, né, jogo que abre essa sequência de clássicos. Temos Galo e Cruzeiro. Na quarta-feira, aí sim, temos Palmeiras e Santos às 9h30 da noite acontecendo, jogo de ida dessas quartas de final da Copa do Brasil. E fica a dúvida, Neymar vai para jogo? Por se tratar aí de uma partida no gramado sintético, ainda é dúvida a situação do camisa 10 para essa partida. A gente fica de olho, mas é polêmico. E bom, a gente passa aqui também para as outras modalidades, porque temos, né, outros esportes acontecendo aqui na região. O Mogi Basquete segue embalado no Campeonato Paulista e venceu o Corinthians por 87-55 no último final de semana, viu? Jogando em casa. No sábado, a equipe mogiana conseguiu vencer mais uma e com uma tranquilidade absurda. Agora, o nosso time aí do Hugão se prepara para jogar fora de casa, para enfrentar o Franca na próxima quinta-feira, às 19 horas. Lembrando que o Mogi deve ter alguns desfalques por conta da seleção brasileira. A gente fica de olho para ver como vai ser essa situação, mas a equipe do Mogi Basquete vem com um time muito encorpado e até aproveitando a garotada da base aí, principalmente os minutos finais daqueles jogos que já estão mais tranquilos. E para você que estava com saudade do vôlei, Suzano Vôlei voltou à quadra e já venceu pelo Campeonato Paulista, viu? Na última semana tivemos um 3-0 da equipe suzanense para cima do Guarulhos. Jogando em casa, a equipe suzanense conseguiu vencer aí, fazer seus 3-0 tranquilamente para estrear com o pé direito na competição. Agora, na próxima sexta-feira, às 7h30 da noite, o time vai a Santos enfrentar o Praia Grande pela segunda rodada do Campeonato Paulista de Vôlei. Então temos agora o Paulista de Vôlei e de Basquete rolando e todas as atualizações você acompanha aqui no seu Resenha na Rede. Um forte abraço e até mais!